Mais um episódio do Cerveja Pod. Você pode acessar o nosso canal aqui através do nosso site cervejapod.com e quero já de antemão agradecer você que está conosco acompanhando aí todos os episódios que a gente coloca aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar conosco aqui no Cerveja Pod. Mais uma vez, recebendo meu queridíssimo amigo inseparável e o homem que mais entende de cerveja no Brasil. João Saciloto. Salve, João. Menas. Tudo bem? Eu estou muito feliz novamente de estar aqui. Quantos episódios nós já fizemos, hein? Ixi, não sei. Então a alegria se propaga muito. E a alegria maior ainda quando eu que digo que está aqui um dos maiores mestres cervejeiros do Brasil. Um dos meus primeiros professores e amigo Edmilson Ferreira Silva, o que toca hoje uma grande cervejaria aqui no interior do estado de São Paulo, no interior de Goiás, que é a cervejaria Claro. E hoje, por sinal, ele trouxe aqui um kit, ó. Não sei se o Fábio consegue mostrar aí na câmera geral, nós temos um kit da cerveja Claro, a cervejaria lá da fábrica. Para ele não mentir sozinho, né? Ele trouxe o produto dizendo, sim, eu faço. E eu é isso só aqui. Não sei se a gente vai poder beber ou se ele vai levar o kit de volta. Não, já vou colocar aqui no meu copo e vocês me desculpem, né? Eu vou fazer um bigodinho branco aqui já. Salve, Edmilson. Bem-vindo mais uma vez, querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que a gente avalia muito a questão da gente estar presente de novo. Não é quando a gente vem pela primeira vez, mas quando vem a partir da segunda vez para frente. Né? Porque você pode avaliar o resultado que deu lá atrás. Né? Eu agradeço muito, é uma honra estar aqui com vocês, o Saciloto, uma pessoa boníssima. O Gera, tem até comentários a seu respeito. A meu respeito. O Sérgio Xavier, ele é o nosso diretor administrativo geral da cervejaria Claro, aqui de Ribeirão Preto. O Sérgio falou, eu conheço o João, ele assistiu, né, os dois episódios. E falou assim que você tem uma experiência muito grande com o encontro de casais. Encontro de casais. O Sérgio, além de tudo, ele é diácono e ele é o nosso diretor. Então ele mandou um abração para você, um abração para o João também. Grande Sérgio, um abraço. Está seguindo a gente. Aliás, não só no Encontro de Casais, mas numa oportunidade aí, nós tivemos participando de um grupo de comunicação da igreja. E naquela oportunidade nós até ministramos alguns cursos para o curso de diácono, microcursos, treinamentos, na verdade, na área de comunicação. Então o Sérgio deve possivelmente ter estado em um desses grupos conosco lá. Sérgio, um abraço para você, viu? Obrigado pela menção, né? Não, e com certeza, ele disse que estando com o Gera e com o Saciloto só vai dar coisa boa. E já que você citou as outras atividades da igreja, eu queria citar uma frase de um famoso cara que há muito tempo disse: tomai e bebei-vos. Esse é o pão líquido. Esse é o pão líquido. Não vamos misturar as coisas. Né? Vamos fazer o seguinte... Aqui, depois de toda essa saudação e dessa menção... Desculpa cortar, mas uma vez eu falei no episódio que a Santa Ceia estava baseada na cerveja e não no vinho. O João falou isso aqui num episódio. O pessoal naquela época tomava cerveja ali no Oriente Médio, no Iraque. Até porque o João disse que havia uma dificuldade, que o vinho era a bebida da elite. Né? Era a bebida dos romanos. Dos dominantes. Os dominados tomavam ali naquela região do Oriente Médio, Jerusalém, tomavam cerveja, onde nasciam grãos, né? Não, e isso dá pra gente um dia fazer um episódio específico sobre a origem, sobre como é que era, como que nasceu a cerveja, que foi totalmente ao acaso. Mas, ou seja, tem histórias belíssimas para a gente falar sobre isso. Desculpa, cortei você, Gerinha. Bom, mas eu ia dizer assim, bora lá falar de Claro. Então eu vou falar assim, Boreal falar de Claro. Boreal. O Edmilson está com a gente aqui de volta e hoje
Nós estamos com uma proposta aqui diferente da proposta dos episódios anteriores, que nós falamos da história do Edmilson, da história da Claro, contamos aqui falamos da parte química e etc. Mas eu queria fazer uma proposta e pedir para que o João me ajude a conduzir esse papo aqui com o Edmilson, porque o João é um profundo conhecedor, muito mais do que eu, logicamente, para a gente falar, Edmilson, sobre a parte comercial, os produtos fabricados pela Claro, sobre até envolvendo alguma história, mas a história da parte comercial da cervejaria. Deixa eu colocar uma coisa mais coloquial. Hoje nós abrimos as redes sociais e várias pessoas querem ali mostrar que a simplicidade que é fazer uma cerveja, bater uma fotografia com uma pá na mão, mexendo uma panelinha. Uma panela, e ficando até boa a cerveja. E há pessoas que estão dizendo, eu te ajudo a vender isso, né? E não é tão simples assim, né? Se fosse, né? Se fosse, né? Então nós podemos fazer um produto bacana, ter um equipamento bom, nos dedicarmos muito a toda aquela tecnologia, aos checklists, né, dos ministérios e do CRQ da vida. Porém, a hora que você deixa 8.000 litros de cerveja pronta, ou 10.000, ou um palete cheio de garrafas, você olha para ele e diz... E agora? Vou doutor? beber tudo isso? E agora, doutor? Vou chamar o Gera, vou chamar o Edmilson, vamos baixar esse tanque? Como é que nós vamos fazer isso? Isso aí. Então, essa é a proposta. Você já passou por isso, Edmilson? A gente passa por isso todo dia. momento, né? Então, a proposta hoje é exatamente essa, falar da parte comercial, porque montar uma micro cervejaria é só você ter dinheiro, que você compra o equipamento necessário. Tudo é muito fácil, fazer a cerveja é muito fácil, mas a questão agora da nossa conversa hoje é colocar isso no mercado. Gera, eu gostaria até de iniciar de uma forma diferente. Eu acho que qualquer segmento, qualquer empresa que se vai montar, eu acho que a gente tem que ir muito com o pé no chão. Primeiro, a gente vê que a natalidade das cervejas é grande, mas a mortalidade também é grande, é enorme. E está acontecendo, né? Então, eu atribuiria a maior parte de tudo isso, embora o nosso assunto aqui hoje seja mais focado para a logística, que eu acho que é um tema bem interessante, mas eu diria assim, que tudo a gente precisa de gestão. E o João falou, principalmente na parte aí de institutos, de órgãos fiscalizadores. Então, a gente, primeiro, tem que pensar num bom projeto, né, numa boa gestão. E aí a gente olhar, primeiro, a questão de missão, qual é a missão, qual é a visão, por exemplo, da empresa, quais são os valores, mas não adianta a gente pegar, fazer isso e colocar no papel, colocar na parede e deixar lá. Eu acho que a gente, e o João sabe fazer muito bem isso, a gente precisa de colocar isso na veia de cada colaborador, de cada pessoa que está envolvida, principalmente a questão aí dos distribuidores, né? Sim. Que a gente entra nessa área comercial. Então, eu procuro fazer muito isso. Então, quando a gente pega, e nos outros episódios a gente falou sobre ter uma área para a gente dar treinamentos, para a gente falar sobre escola e tal, então a gente também fala sobre esse negócio do empreendedorismo. Principalmente, né? Quem vê aquela sala de aula pensa que vai um monte de gente lá aprender a mexer coisas na panelinha simplesmente, né? Mas na verdade você está treinando os seus parceiros comerciais, os seus pontos de venda, né? Aliás, o João falou aqui num dos episódios Edmilson, que a gente gravou aqui, entre os tantos que nós fizemos, o João deu um exemplo bastante interessante, porque um dia eu disse para ele assim, por que a microcervejaria, de uma forma geral, assim, a maioria delas não vende a cerveja engarrafada, não coloca garrafa, como tem as demais marcas famosas aí no supermercado. E o João deu aqui uma explicação, que o custo de engarrafamento, o custo de pasteurização, as máquinas e etc. E aí ele disse assim, você vai lá no supermercado, você tem cerveja A, cerveja B, cerveja C, essas que têm grandes ações de marketing, né? e tal, e que custa R$5, né? E aí você acha a minha cerveja lá engarrafada por R$15, que é uma marca que não compete com a marca famosa. Qual que você compra? E aí o João me fez entender qual é o motivo das microcervejarias trabalharem assim, tal qual vocês trabalham, que o fornecimento é mais em barris, porque o custo de engarrafamento é grande.
Nessa sua vida, depois do surgimento da Claro, que você se transformou em empresário da microcervejaria, certamente muitas receitas foram feitas, muitas coisas foram feitas. Tem alguma coisa que você fez, por exemplo, que você colocou em linha para vender e botou na competição e depois, num determinado momento, você precisou parar aquilo, falou, não, tira isso de linha que isso aí vai dar prejuízo? Boa colocação, Geraldo. A questão toda é que não adianta a gente pegar, fazer um produto e falar esse produto é para o Edmilson, esse produto é para o fulano, para o ciclano. A gente tem que pensar no público. E a gente agradar a todos, isso não é fácil. Então a gente tem um mix muito grande de produtos, mas assim, que eu me lembre, claro que a gente tem volume, né? E aí, quando você falou de volume, principalmente de valores, quando isso está no mercado, está nas gôndolas por aí, o que acontece? A gente tem que olhar a questão custo. E a questão custo para a gente poder trabalhar na garrafa, no vasilhame ou na embalagem que a gente for escolher, a gente precisa entender que nós temos que fazer uma análise mais global. Me deixa fazer um parênteses, por favor, só para falar. A fábrica do Edmilson, ela trabalha com os barris e tem um posicionamento comercial quanto a isso. Porém, tem também a parte de envase de garrafas e latas, e ele tem um outro departamento com outro posicionamento comercial. Então, ora ele está com um bonezinho com um posicionamento comercial e ora ele está com outro bonezinho com outro posicionamento comercial. Então, deixa eu entender. Então, ele tem outras várias marcas, já fez outros sabores, vamos dizer assim, né, de cerveja. O pessoal gosta de dizer rótulos, né, mas eu digo mais sabores. Mas alguma coisa o mercado quer e alguma coisa ele lança simplesmente para que o mercado seja atendido no nicho pequeno, né? Então, daí para frente, você veste seus dois bonezinhos, né? E... Perdão, fechei o parênteses. Vocês dois colocaram um negócio muito interessante. Então, por exemplo, eu já fiz produto que foi tirado de linha, sim. Mas principalmente produtos para cigano. Vocês sabem o que é um cervejeiro cigano? Não. O que é uma marca cigano? Não. Bom, um cigano é o seguinte, é aquele cara que desenvolveu, ou ele aprendeu, sei lá, fazer na panela da sua casa, vendeu para a família, ou doou para a família e alguém gostou, incentivou ele, ele chega num determinado momento que ele precisa de fazer grandes volumes. Grandes volumes é diferente daquele de 20 litros que ele faz lá na casa dele. Então, ele procura uma cervejaria. Até porque, se ele for montar uma cervejaria, um gasto muito alto. Então, o que ele faz? Ele lança a mão desse atributo que primeiro, procurar uma cervejaria. Essa cervejaria pode trabalhar com a receita dele, ou se ele quiser simplesmente falar, eu quero uma cerveja parecida com a cerveja tal. A gente pega, faz um estudo de mercado, verifica a formulação, elaboramos essas receitas, colocamos para ele. Às vezes, ele mesmo cuida de fazer todo o design de rótulos e tal, mas se não tiver essa expertise, nós também temos uma equipe de marketing uma equipe que possa fazer que a gente consegue fazer isso. Você então, suporta assim, também esses ciganos. Isso. Então, nós temos vários ciganos. Nós já chegamos a ter, na fábrica de Goiânia, mais de 30 ciganos. Hoje está bem restrito, hoje são poucos que estão lá com a gente, mas aqui em Ribeirão Preto, nós também trabalhamos hoje com 2 ciganos, tá? Mas assim, já houve, né, caso lá, que nem eu falei, mais de 30, e aí várias marcas tiveram que ser retiradas do mercado. Às vezes o cara pensou, eu vou fazer isso porque isso é a mina de ganhar dinheiro, e eu consigo falar para todo mundo. Não é um mar de rosas. Não é um mar. A gente tem que, muitas das vezes, a gente tem que vender o almoço para pagar o jantar. Não é fácil. Na verdade, é assim, todo o sucesso, todo o progresso, todo o avanço de qualquer tipo de atividade, e no setor cervejeiro, creio que não seja diferente, é necessário muito suor, muito trabalho, muita dedicação e colocar em risco, muitas vezes, um capital, colocar em risco um conhecimento.
para que isso venha a acontecer com muito trabalho. Quem pensa que vai contratar ainda que seja dessa forma, vai começar a fazer cerveja e vai sair ganhando dinheiro, está enganado. Como está enganado quem acha que vai ser jornalista como eu e vai sair ganhando dinheiro, quem está enganado quem vai estudar medicina e achar que vai montar um consultório e vai ficar rico, porque tem um vizinho do pai dele que é um médico Tudo isso rico. por causa do posicionamento comercial, né? Do posicionamento perante a sociedade, porque o trabalho resume naquilo que a gente pode oferecer para a sociedade, né? Mas essa conversa ela está ficando bacana, por quê? Porque a gente está segmentando, a gente está colocando por áreas. E, novamente, para a gente trabalhar bem a área de logística, a área comercial, a gente precisa, inclusive, do fornecedor de produtos. Por quê? Fazer um produto, para nós que somos especialistas nisso aí, é a coisa mais fácil que tem. Fazer um volume grande de produto também não é difícil. O difícil é a gente comercializar esse produto. Então, assim, nós temos que estar fazendo conta a todo momento. Porque, imagina, eu bolo... Aqui, por exemplo, nós temos uma cerveja puro malte. Se é puro malte, lógico que o ingrediente, né, os 4 ingredientes principais, primeiro, água, malte, lúpulo e levedura. Mas para eu trabalhar isso daqui e verificar se é viável ou não no departamento comercial, a gente precisa de fazer muita matemática, muitas contas e estar sempre antenado. Por quê? Se a gente não fizer isso, a concorrência vai fazer. E aí a gente fica para trás. Então, principalmente você, Geraldo, você colocou muito bem aí, é a questão de gestão. Né? A gente está olhando, a gente está verificando, né, principalmente a parte de logística, mas tem a parte do marketing também que não fica atrás. Porque, vamos lá, a gente produziu, tem o melhor produto, tem que vender. Como é que a gente vai vender? Aí vem as estratégias, por exemplo, de marketing, que tem que ser visualizado, que tem que ser verificado pelo público. E eu penso também, Edmilson, que é uma amarração aí, né? Você tem a ideia, primeiro você tem a ideia de um produto, depois você vai fazer uma pesquisa de mercado para ver se o mercado vai gostar daquilo, se ele vai ser absorvido pelo mercado. Depois você fabrica o produto e o pessoal do marketing tem a missão de informar o público que te disse que aquilo seria bom, que aquilo está pronto. Um dia nós passamos aqui e te perguntamos se você queria comprar tal coisa. Você disse que queria comprar, nós fabricamos, está aqui, queremos te vender. A grosso modo, esse é o trabalho da equipe de marketing também, de mostrar, né, de colocar o produto à disposição do consumidor. Por isso que é bom ser jornalista, né? Tem uma visão ampla do negócio, que a hora que a gente vai falar sobre o assunto, a gente já tem todos os direcionamentos. Vamos embora, pronto. Já... Não, mas é isso que ele colocou. Põe eu para fazer cerveja, você vai ver só o que vai virar. Isso que o Gera está falando, a gente, né, tecnicamente, acho que ele também, lógico, que entende sobre isso, a gente chama de análise de SWOT. Sim. O análise de SWOT, você tem que pegar e ver as oportunidades, ver as fraquezas, as fortalezas. Ou seja, se a gente não avaliar, não olhar o mercado, como é que está avançando, como é que está sendo posicionado, a gente está fadado a não ter sucesso. E para ter sucesso, a gente tem que fazer conta de migalhas. De centavos. Centavos. De centavinhos, é verdade, é isso mesmo. Mas vamos seguir falando aqui, então, da parte comercial e de toda essa estrutura da cervejaria, claro, que nós já contamos lá atrás. Sobre... Aí você esperou olhar para o tanque cheio para tomar alguma providência? Não, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Depois do tanque cheio, você começou a regar o pessoal com cerveja? Não é bem assim. Não é, né? Não é bem Vem cá, pessoal, ajuda a esvaziar isso aqui. R$1. Como é que funciona? Primeiro, a gente tem que ter equipe. Então, começou eu e o Reginaldo, né? Lógico que o Reginaldo, um dia você precisa trazê-lo aqui também. É uma pessoa fantástica. Então, hoje, o Reginaldo cuida de uma determinada parte, mais voltado para o lado financeiro. Reginaldo fica em Ribeirão? Ele vem também bastante para cá, mas já ele fica mora... Aqui, como eu. Fica o convite aqui aberto para o Reginaldo já, viu, João? Claro, poderia vir os dois, inclusive. Deveria ter chamado já. Poderíamos ter chamado junto hoje. Segue aí, Edmilson, desculpa. Então, aí o Reginaldo é uma pessoa muito visionária e tem um irmão dele também, que inclusive está montando agora uma cervejaria, acho que até o mês que vem já deve startar lá. Isso, na verdade, era questão, coisa de uns 2, 3 anos atrás, né? Até mesmo da época da pandemia.
mas isso foi postergando e agora que está sendo a parte de montagem. Um abraço, então, para o meu amigo José Elias, o Zezinho, né? E, então, assim, a gente pegando essa questão comercial que a gente está dizendo, então, na Claro, né, do tanque aí que o João estava falando, o que que acontece? Nós pegamos e dividimos muito por área. Então, nós colocamos uma pessoa fantástica aqui em Ribeirão Preto, que é o Marcos Alexandroni. Então, a hora que nós colocamos ele para cuidar, né, para ter esse acesso, né, junto aos distribuidores, porque o principal cliente nosso são os distribuidores. E aí é aquela relação cliente-fornecedor, né? E aí isso deu um alívio para a gente, porque é que nem o João aqui mesmo faz muito. Você tem que pegar, pensar na matéria-prima, ver o que vai produzir hoje, ver o volume do tanque, se o tanque está cheio, como é que vai fazer, qual o tipo de cerveja que está lá dentro do tanque, para poder ver as melhores estratégia para poder evacuar aquele tanque, ou seja, são muitos fatores. E o Alexandroni, quando ele chegou para o nosso time, ele basicamente, né, pôs a bola no chão, falou, sou camisa 10, e começou a distribuir. Então, isso facilitou muito para a gente. Então, tanto eu quanto o Reginaldo, nós ficamos um pouco mais voltados aí para a área comercial, meio na expectativa. Claro que mensalmente a gente tem as reuniões de apontamentos, de resultados e tudo mais. Lógico que existem as metas, as quais a gente precisa de trabalhar com volume também, mas a gente consegue segmentar. Hoje, lá em Goiânia, nós temos seguramente mais de 28 tipos de cerveja, tipo de produto diferente, e nós ainda não quisemos trazer tudo isso para cá, para Ribeirão Preto. Ribeirão. Quando eu falo diferente, significa, por exemplo, eu tenho o Chopp Pilsen, eu tenho ele no barril, eu tenho ele no growler, eu tenho ele na garrafa e eu tenho ele na latinha. Então, já você são somando 4 tudo, produtos, né? Você somando tudo, dá mais de 40 produtos, mais ou menos. E aí a gente está entrando também muito na parte do destilado, muito na parte das hard seltzer também. Então, assim, o Alexandroni, quando chegou, ele pegou, cuidou dessa parte aí do comercial, e aí permitiu a gente trabalhar mais na elaboração de produtos, cuidar um pouco mais da gestão. Então, assim, o Alexandroni aqui em Ribeirão Preto foi uma mão na roda. E lá em Goiânia também, nós gostamos do modelo aqui, nós colocamos a Lorena. E a Lorena também está fazendo um trabalho fantástico. Ela tem uma equipe lá também do comercial, eles fazem a parte de rotas, inclusive, rota diurna, rota noturna, porque na verdade é o seguinte, quando você pega os bares, às vezes o horário de abertura deles é diferente do nosso, às vezes não, quase sempre é diferente. Quase sempre. Então, a hora que a gente está saindo para o happy hour, por exemplo, é a hora que eles estão começando a trabalhar, né? Então, muitas das vezes a Lorena acaba entrando de dia e sai de noite, ou seja, sai na madrugada. A Lorena incorpora muito a questão de eventos também, que a gente vê que é um segmento muito interessante, entendeu? Então, aqui em Ribeirão Preto, nós segmentamos assim, trabalhar mais com o chopp e deixar a parte de cervejas, não é que não tem, a gente até tem, mas com foco lá na unidade de Goiânia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu fico aqui martelando na minha cabeça as coisas de quem não sabe nada a respeito do assunto. E quando nós começamos esse projeto aqui do podcast da cerveja, eu falava para o João assim, João, eu vou te fazer perguntas que são perguntas que para você pode ser a coisa mais idiota, esdrúxula, mas eu sou a voz de quem está nos ouvindo. E você, nessa narrativa, você vem falando aí uma série de coisas a respeito dos produtos que tem disponível na Cervejaria Clara, e você falou uma palavra que me chamou a atenção em tudo que você falou depois. Quando eu falava difícil, você não gostava, mas agora ele falou difícil, você não parou ele, não, né? mas eu não parei, mas eu gravei memorizou, né? Mas eu gravei a palavra que Hard Seltzer. Hard Seltzer. E você queria que eu falasse essa palavra de novo. E você achava que eu ia conseguir falar a palavra de novo. O que é isso? Hard Seltzer é o seguinte, é um produto à base de mistura, né? Na verdade, não é uma cerveja. É um produto alcoólico, evidentemente, tem a graduação alcoólica bem próximo da cerveja,
mas é com adição, por exemplo, de frutas. Então, um produto que nasceu nos Estados Unidos, talvez... Hard Seltzer. Mistura de cerveja. Misturas. Isso é mistura de cerveja. Mas o hard de forte, por exemplo, não é bem, porque nós colocamos na graduação, nós colocamos na graduação bem próxima da cerveja. E é um produto que está caindo muito também no paladar, principalmente dessas pessoas mais jovens, né? O jovem hoje, ele associa que a cerveja, meu pai falava que dava barriga, e normalmente você vê aqueles bebedores de cerveja, são aqueles barrigudões, aquelas, né? Até esconder. Então, mas você sabe que eu diminuí, eu perdi 14 quilos, dei uma diminuída na barriga. Vamos procurar isso, cara. Não perde, não. Mas tem uma coisa que eu não fiz. Eu não parei de beber cerveja. Mas você sabe, você com certeza bebe com moderação. Né? Muitas das pessoas não sabem o que é beber com moderação. Então, mas se beber muito cerveja é a mesma coisa que comer muito pão. Por aí, a água também em excesso faz mal. Excesso de água também faz mal. Tudo em excesso, logicamente. Mas tem uma regrinha básica que é o seguinte: 1 grama para cada quilo é o básico aí para 1 grama de álcool, né? Que quer dizer, para cada quilo corporal é a regra básica que você quer fazer. Assim, uma pessoa de 70 quilos, 80 quilos mais ou menos, seguramente pode tomar 1 litro de cerveja por dia, que só traz benefícios. Então é a regrinha básica que a gente não bebo 1 litro de cerveja por dia e nem bebo cerveja todo dia, né? E nem bebo cerveja todo dia. Vamos lá, João, segue aí. Vamos. Nós estamos aqui com cerca de 25 minutos no nosso episódio. Como você eu estou aqui só para fazer perguntas que vocês já sabem a resposta. Eu quero deixar na sua mão para fazer. A gente podia continuar já daqui a pouco. Vamos fazer o próximo episódio, então, para você continuar falando de umas outras vertentes comerciais. Então, o que você acha, Gê? Eu acho que tá na sua mão. E eu quero falar um pouco mais também, saber um pouco mais sobre esse produto. Eu quero iniciar logo já fazendo uma degustação. Eu tenho principalmente uma pergunta, aliás, 2 perguntas que fizeram, e eu acho que quando começa a fazer pergunta né, no particular, significa que está tendo sucesso no canal. Isso, exatamente. A primeira pergunta que eu estou me lembrando aqui agora vem do Placedino. Placedino é um dos nossos parceiros também. Conheço, Dr. Placedino, forte abraço. E ele perguntou qual é o ponto de congelamento da cerveja. Bom, o João está aqui, ele vai me ajudar. Assim, isso para responder, não dá para falar o ponto de congelamento é tanto. Por quê? A gente sabe que quanto maior o teor alcoólico, mais segura isso. Então, não é o teor alcoólico que vai determinar. Não tem uma tabelinha, uma cartilha. Outra coisa que também interfere é a densidade da cerveja. Mas, em média, as mainstreams, por exemplo, por aí, que a gente pode tirar como base, ela congela, você me ajuda aí, João, menos 2,67 graus Celsius. Eu ia arredondar para menos 2. Mas o que acontece? Quando a gente tem isso aí, mas o cara pode falar, mas eu vi uma cervejeira que estava com menos 7, menos 10, menos 14 graus. Aquilo lá é marketing. Aquilo é ornamental, né? Todos nós sabemos. Aquele menos 5, menos 8... Que tem na geladeira lá. Essa é real, só que o bulbo do termômetro está ali na saída do vento. Ali. A cerveja mesmo fica aí a seus menos 1 grau, porque um pouco abaixo do menos 1 já fica arriscado chegar no menos 2. E o choque térmico de tirar ela da geladeira também já vai fazer ela congelar dentro da garrafa. Então não é bom trabalhar ali no limite, né? E nas cervejarias, por exemplo, a gente sabe que a estabilidade, por exemplo, da cervejaria, ela está condicionada à temperatura que a gente vai fazer, principalmente na maturação. Exato. E ali mesmo, a gente chega, por exemplo, a menos 1 graus, mas para não deixar chegar próximo do menos 2. Por quê? Com essa temperatura aí, corre o risco de fazer o congelamento dentro do tanque. Qualquer oscilação, né? Pode não parecer, mas isso também é área comercial, viu? Porque comercialmente as pessoas estão lá nos bares dizendo assim, eu quero uma estupidamente gelada, canelinha de pedreiro, branquinha. Corre seu risco também no congelamento e a gente tem que preparar
esse produto para que não ocorra o congelamento lá dentro e ainda assim proporcionar uma estupidamente gelada lá fora, né? Olha aí o Fábio, que é Também o nosso... é área comercial. O Fábio, que é o nosso colega aqui do podcast e está na produção aí, ele fala para mim assim, você está parecendo o Faustão, você não deixa o povo falar. Você viu, Fábio? Você encontrou um jeito de fazer eu calar a boca. Se eles estão falando, eu não estou falando nada, porque eu estou completamente perdido aqui. Você disse que tinha duas perguntas. Vamos para a Bom, próxima. uma nós falamos, que é da questão Do ponto de congelamento. do ponto de Do Placedino. do Placedino, né? Abraço para o Placedino. Abração aí, Placedino. Tá, e a outra pergunta, e agora, hein? Voou! Acabou. Não, Não faz mal. lembrei aqui. A outra pergunta era um pouco mais técnica. Então, eu só vou dizer o seguinte. A pessoa perguntou, eu não me lembro agora, acho que é Cristiano, se eu não me engano, que me passou a mensagem. Ele queria saber o que é underpit e overpit, que a gente eu também comentou. quero isso. Não, então eu vou esperar um pouquinho. Cristiano, eu também quero saber. Cristiano, vamos fazer uma coisa? Me deixa encerrar esse episódio aqui, porque senão vai ficar muito grande. A gente responde esse negócio para você no episódio seguinte. No comecinho, vamos abrir o episódio respondendo essa pergunta. Pode ser? Combinado. Então tá bom. Obrigado por você ter nos acompanhado. Fique ligado aí no próximo episódio, tem a resposta do Cristiano. E tem muito mais. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal, assinalar o sininho para que você, marcar lá o sininho para que você receba aí as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso canal através do nosso site cervejapod.com. Tudo certo. Tchau. Obrigado.